Como prometido, nós iniciamos hoje um estudo, uma exposição sobre a carta de Efésios, amém? Então nós vamos, nas próximas 5 semanas, 6 semanas, hoje mais 5, nós vamos falar versículo por versículo sobre a carta de Paulo aos Efésios, amém? Esse tipo de pregação é um tipo de pregação extremamente importante dentro do contexto da igreja. É uma pregação que é chamada de pregação expositiva. O que isso significa? Significa que eu não encontro um tema e aí eu começo a buscar versículos para esse tema. Não. A pregação expositiva, ela fala sobre você expor o próprio texto. Então a Bíblia, ela se explica. Então nós vamos ler Efésios e vamos ministrar em Efésios continuamente o que a carta queria dizer, o que Paulo estava dizendo ali para aquela igreja, que hoje também nós entendemos que vale para nós também hoje, amém? Glória a Deus. Então, o primeiro ponto aqui é que, a título de introdução, é que Efésios foi escrito por Paulo quando ele estava na prisão, tá? Ele é chamado de, as cartas, é um grupo de cartas que Paulo escreveu na prisão, que é a carta de Efésios, a carta de Colossenses, Filipenses e Filemon. Isso já nos começa a ensinar algo, irmãos, que quando nós estamos na presença do Senhor, não existe prisões, não existe barreiras para que você possa pregar a palavra do Senhor. Então aqui Paulo, ele estava preso, ele estava encarcerado e mesmo assim estava ali escrevendo o seu sermão, a sua pregação em forma escrita para as igrejas que precisavam receber este alimento, amém? Ele precisava receber este alimento. E hoje nós estamos aqui depois de tantos anos que essa carta foi escrita e nós ainda podemos estudar. Ela foi escrita aproximadamente no ano 60 a 62 depois de Cristo. Paulo, ele não andou com Jesus. Paulo, ele é posterior a Jesus. Então 60 anos, já havia mais ou menos uns 30 anos que Jesus já tinha sido ascendido aos céus, e aqui Paulo estava escrevendo 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, entre 60 e 62. Por que estudar a carta aos Efésios? Eu vou aqui elencar algumas questões, alguns pontos que fala nessa carta. Por que nós precisamos, por que é tão importante nós estudarmos a carta de Paulo aos Efésios? Primeiro, é que ele já fala sobre predestinação, amém? Nós somos de uma visão teológica, soteriológica, arminiana. Então nós cremos no livre-arbítrio, porém nós não podemos negar a doutrina da predestinação. Nós somos predestinados e hoje nós já vamos falar sobre isso aqui nesse capítulo 1. Só que a Bíblia também fala, o que embasa os arminianos, fala sobre a dispensação da plenitude dos tempos. Então o dispensacionalismo, ele fala sobre períodos de tempo que Deus lidou com a igreja. Isso se chama dispensações. Então nós cremos nessa doutrina e aqui em Efésios nós vemos isso. Nós vemos também em Efésios sobre o selo do Espírito Santo da promessa. Nós vamos também ver isso aqui no capítulo 1, que Deus, ele nos selou com o Espírito Santo. Ele nos deu uma garantia, nos deu um penhor. Isso é uma doutrina extremamente importante. Nós encontramos aí já mais adiante na carta a salvação somente pela graça, a igreja organizada sobre o alicerce dos profetas e dos apóstolos. Nós temos também a ideia de uma igreja única e verdadeira e vários ofícios ministeriais. Nós encontramos Paulo incentivando os santos a aplicar doutrinas na vida prática. Nós encontramos nessa carta o incentivo dos crentes para se despojarem do velho homem e se revestirem do novo homem, porque nós somos nova criatura. Na carta de Paulo aos Efésios, ele também dá conselhos
às mulheres casadas, aos maridos, aos filhos, aos pais, aos servos, né? Aqui Paulo, ele dá conselho até aos senhores, aos patrões, vamos dizer assim, no nosso tempo. E por último, lá no capítulo 6, Paulo, ele revela aos santos a possibilidade de revestirmos da armadura de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem muita coisa, né? Uma carta muito rica, e nós vamos estudar ela versículo por versículo nas próximas semanas. Amém? Hoje o nosso desafio é Efésios capítulo 1. Então abra comigo a palavra em Efésios capítulo 1. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos para te adorar, para buscar a tua face, para nos render a ti e para ministrar a tua palavra. Senhor, a tua palavra é alimento, a tua palavra, ela traz vida, a tua palavra, ela traz, Senhor, alegria para o nosso coração, a tua palavra, ela é espírito e vida. Por isso, Pai, eu te peço que nesta noite o Senhor me inspire, o Senhor traga os dons necessários para que esse dia que se chama hoje seja revestido de bênção, tanto para os que estão aqui, como para aqueles que estão distantes. Pai amado, que a tua bênção e a tua palavra, ela prospere, porque não há barreiras para a ministração da tua palavra. A tua palavra, ela alcança. Paulo estava preso, mas a sua palavra não estava presa. Por isso, Pai, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, derrama, enche este lugar da tua presença, enche este lugar da tua unção, do teu poder, para que possamos nos alegrar, para que possamos sair daqui hoje alimentados, cheios da tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E também repreendemos o diabo, e também repreendemos Satanás, repreendemos todo inimigo do Evangelho, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que bate em retirada, em nome de Jesus. Todo ladrão de semente seja repreendido, em nome do Senhor Jesus, e que a sua palavra, Senhor, ela vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o tema para esse estudo, né? Se eu pudesse dar um tema para a carta de Paulo aos Efésios, o tema desse estudo completo seria: quando a igreja for o corpo, então Cristo será a cabeça. Amém? Quando a igreja for o corpo, então Cristo será a cabeça. Mas pastor, a Bíblia já não diz que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo é a cabeça da igreja? Meu irmão, na teoria sim, mas na prática nós não temos visto isso continuamente. Nós não temos visto a igreja verdadeiramente sendo esse corpo místico de Cristo. E esse é o nosso objetivo para estudar aqui a palavra. Então, tudo que for dito nessa carta tem esse objetivo: mostrar para você e para mim que nós somos corpo de Cristo e que Jesus é a cabeça, e que Deus, Ele é a cabeça da igreja. Deus, Ele é o líder, Ele é o que rege, Ele é o que governa a igreja. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, aqui no capítulo 1 de Efésios, nós encontramos aqui, eu dividi esse texto em 7 partes. São 7 revelações que consolidam a nossa fé. Olha que interessante. 7 revelações que consolidam a nossa fé. Aqui no capítulo 1 inteiro, desde o versículo 1 até o versículo 23. Então, nós vamos dividir em 7 etapas, e se Deus assim permitir, eu prometo que não serei tão longo, né? Não me estenderei muito no horário, que ainda temos a ceia no dia de hoje. Amém? Então, primeiramente vamos ler o versículo 1 e o 2. Carta de Paulo aos Efésios, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus,
nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma saudação, né? Paulo, os escritores da Bíblia, geralmente, principalmente no Novo Testamento, eles começam as suas epístolas, as suas cartas, dando ali uma saudação. E nem sempre isso é tão somente uma formalidade. Nem sempre essa saudação é apenas uma maneira de cumprimentar os irmãos que receberão, que irão ler essa carta. Aqui nós encontramos uma saudação profética. Amém? Uma saudação profética. E nessa saudação profética nós já encontramos a primeira revelação. Aqui Paulo primeiro ele se identifica. Aqui Paulo primeiro ele diz: olha, eu sou um apóstolo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O que é a palavra apóstolo? A palavra apóstolo, porque você pode me perguntar sobre os apóstolos dos nossos dias. Existem apóstolos para os nossos dias? Eu creio que sim, irmãos. Eu creio que os apóstolos, eles são parte do ministério da igreja. E nós não podemos eliminá-los, simplesmente dizer que foi só a época bíblica, porque senão nós não poderíamos também ter pastores, não poderíamos ter bispos, não poderíamos ter diáconos, porque tudo isso faz parte daquela estrutura da igreja. Amém? Então, nós cremos sim que o apostolado para os dias de hoje, ele é real, porém é diferente. Nós temos 4 tipos de apóstolo. O primeiro apóstolo é o próprio Jesus. Porque o que significa a palavra apóstolo? Significa enviado. Então Jesus, ele foi o apóstolo enviado por Deus. Ele foi o primeiro, o supremo apóstolo, o sumo apóstolo. Depois temos os apóstolos do Cordeiro. Os apóstolos do Cordeiro se resumem aos 13, porque um morreu, se suicidou, Judas Iscariotes, e depois tiveram um que substituiu Judas, que foi Matias. Por que Matias pôde entrar nesse grupo dos 12 apóstolos? Porque uma condição para ser apóstolo do Cordeiro teria que ser testemunha ocular da sua vida, dos seus ensinos, da sua morte e da sua ressurreição. Então, Paulo, Barnabé e os demais apóstolos do Novo Testamento não fazem parte dessa turma dos apóstolos do Cordeiro. Amém? Eles são os apóstolos fundamentais. Fundamentais não de serem essenciais, mas de lançarem o fundamento. Poderia dizer fundamentalistas, Aqueles que lançaram a fundação, o fundamento, que são os apóstolos do Novo Testamento. Inúmeros, irmãos. Existem muitos apóstolos mencionados na Bíblia no Novo Testamento. E os apóstolos contemporâneos, que são aqueles que têm uma mensagem. Eu perguntei para o apóstolo Brian, o nosso hóspede, nós estamos hospedando o Brian, na nossa casa, e isso tem sido uma bênção nas nossas vidas, que a Bíblia diz que quem recebe o profeta na condição de profeta, recebe também galardão de profeta. Nós temos assim, nos alegrado, já estamos tristes, porque ele já vai embora, agora dia 15, ele volta para a África, e certa ocasião eu perguntei para ele, falei assim: pastor, é claro, com o Google Tradutor ali, tentando falar inglês de alguma maneira, mas eu perguntei para ele, falei: pastor, qual é a diferença entre apóstolo e missionário? Porque ambos são os enviados, A igreja envia um missionário, para um lugar, para o interior, para o Nordeste, para a África, seja para onde for, a igreja que está enviando. Então aquele missionário, ele também é um enviado, ele está indo por uma missão. E aí ele disse assim: a diferença do apóstolo para o missionário é que o apóstolo, ele tem uma mensagem especial de Deus. Amém? Esse foi o acréscimo que ele me deu para essa compreensão. Mas o apóstolo para mim é mais do que isso. O apóstolo para mim hoje é o apóstolo que planta igreja. É o apóstolo que vai e ele é enviado para levar a luz aonde não existe luz, em meio às trevas. Então, um apóstolo, ele não vai abrir uma igreja na frente de outra igreja. O apóstolo geralmente ele vai numa missão e ele planta ali, estabelece uma igreja. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo, ele era o apóstolo de Jesus Cristo. Ele tinha um dono, ele tinha alguém que lhe enviou. Era Jesus
Aí aqui ele já faz a revelação, a nossa primeira revelação de 7. Ele diz assim: aos santos. Opa, santo? É isso mesmo que está escrito aí na sua Bíblia? Aos santos? Ah, mas pastor, eu não sou tão santinho assim, né? Né? Se eu falar aqui, quem aqui é santo? Será que todo mundo levantaria a mão? Porque nós precisamos compreender que quando a Bíblia fala sobre santidade, não está tão somente relacionado às questões morais de comportamento, meu irmão. Não está relacionado a você fazer o certo ou fazer o errado. Ser santo é ser separado. Santificação significa consciência de separação. Você é separado. Não é porque você está em Cristo que você não vai pecar mais. Porém, quando você peca, você tem um sumo sacerdote que te conhece a sua fraqueza. Ele te conhece, ele sabe que você é pó, ele te perdoa, ele derramou o seu sangue para a purificação do meu pecado e do seu pecado. Então, meu irmão, não é porque nós pecamos que nós não somos santos. Isso aqui é uma palavra profética. Aqui quando Paulo disse aos santos, ele sabia que os irmãos da igreja de Éfeso eram pecadores, mas ele estava dizendo assim: olha, aos separados, aqueles que são santificados pelo sangue de Jesus Cristo, amém? E fiéis em Jesus Cristo, amém? Fiéis. Você sabe que a palavra fiel, ela vem do grego eu ia falar inglês agora, eu ia falar faith. A palavra grega para fé é a palavra pistes, que também é traduzida por fidelidade. Então, quando aqui o apóstolo Paulo está falando aos fiéis em Cristo, não é que você vai ser fiel o resto da sua vida. Isso está dizendo que você crê que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Fiéis em Cristo, fiéis é estar firmes, tendo fé nele. Aleluia, Deus. Fiéis, porque a Bíblia diz que ainda que nós não sejamos fiéis, Ele permanece fiel. Porque nós não somos, irmãos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos comedores de arroz com feijão. Amém? Mas isso não nos dá a liberdade para viver uma vida, né, de pecado deliberadamente. Pelo contrário, o pecado na nossa vida agora ele é um acidente. Amém? O pecado da nossa vida é um acidente. Quando você peca, você fala: ai meu Deus, pequei. Aí o que você faz? Na mesma hora você dobra o teu joelho e você pede perdão a Deus, e Ele te perdoa, amém? Bom, a segunda revelação está no versículo 3, que diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aqui a segunda revelação trata de a origem, a fonte das bênçãos, né? Aonde estão as bênçãos e onde elas são estabelecidas. Aqui a palavra Paulo diz que Deus ele nos abençoou com todas as bênçãos. Isso daqui, meu irmão, é algo muito tremendo. Porque você pode me dizer assim: mas eu não sou tão abençoado assim, né? Eu tenho enfermidades, eu tenho às vezes falta de dinheiro, às vezes eu tenho falta, né, de paz, às vezes eu tenho falta de alegria. Por que todas as bênçãos não estão na minha vida? Meu irmão, sabe por quê? Porque talvez você ainda não encontrou a fonte. Porque a fonte da motivação da nossa alegria não está nas coisas desse mundo. As nossas bênçãos não são tão somente aquilo que Deus pode nos oferecer no âmbito desta terra, meu irmão. Deus pode
te dar um bom trabalho? Pode. Deus pode te dar uma boa casa? Pode. Deus pode te dar um carro, Deus pode te dar uma família abençoada? Pode. E Ele tem isso para oferecer mesmo para o seu povo. Mas, meu irmão, isso não é o principal. Quando aqui o apóstolo Paulo diz, porque Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Ele está dizendo, está lá nas regiões celestiais. É lá que você precisa encontrar a sua bênção. É lá que você precisa encontrar a fonte. É lá que você precisa encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira motivação. A fonte de bênçãos tem um nome. A fonte de bênçãos se chama Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Existe uma pessoa, existe um relacionamento que gera essa bênção. Existe uma fé aplicada em uma pessoa que deu a sua vida por mim e por você, para que essa bênção seja manifesta, para que essa bênção seja possível. Senhor, eu preciso de uma cura. Em Cristo você encontra a cura. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Se você precisa de paz, Ele é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz. Nele existe uma paz que o mundo não pode oferecer, porque o mundo ele oferece uma paz passageira. Jesus disse, eu vos dou, a paz vos dou, não vou lá dou como o mundo vos a dá. A paz de Cristo é uma paz que transcende o entendimento. É uma paz que, mesmo que as coisas não estão indo bem, mesmo que as dificuldades se levantaram, mesmo que faltou dinheiro, mesmo que faltou a paz, mesmo que faltou a alegria, em Cristo eu encontro a minha satisfação. Glória a Deus. A satisfação está nele. Nele eu estou suprido. Nele eu não tenho falta de nada. Nele eu não estou preocupado com o carnê das Casas Bahia. Aleluia. Aleluia. Amém? Então a segunda revelação é que a fonte de bênção é Jesus. Amém? Vamos em frente que tem muita coisa aqui hoje. Do versículo 4 ao versículo 6, nós encontramos a terceira revelação, que é a revelação do plano do Pai. Amém? Aqui nós não estamos falando nem do Filho e nem do Espírito, nós estamos falando do Pai, do Eterno, do Criador dos céus e da terra, do Deus que nós chamamos de Deus, do Yahvé, do Jeová Rafá, Jeová Nissi, daquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Versículo 4 ao 6 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nossa! Glória a Deus. Vamos com calma aqui nesse texto, porque existe aqui uma riqueza tremenda, meu irmão. Aqui a palavra do Senhor nos revela qual foi o plano de Deus, o que Deus pensou para mim e para você antes que o mundo existisse, antes da fundação dos séculos. Aqui mostra o como Deus ele nos elegeu. A doutrina da eleição é algo que deixa os arminianos de cabelo em pé. Talvez você não esteja muito familiarizado com esses termos, né? Arminianismo, calvinismo. Mas existe uma guerra eterna
sobre a dinâmica da salvação, entendendo a dinâmica da salvação, porque os calvinistas, eles acreditam que Deus, ele é soberano, e ele elegeu, e ele predestinou, como está aqui no texto que nós lemos. Os arminianos, eles acreditam no livre-arbítrio, eles acreditam que nós precisamos aceitar, nós precisamos receber, e é isso que nós cremos, amém, irmãos? É isso que nós cremos no livre-arbítrio. Só que como compreender isso? Ele nos elegeu nele, em Cristo. Isso fala, sabe do que, meu irmão? Na presciência de Deus. Deus, ele nos elegeu porque ele sabia que eu e você, nós não resistiríamos a esse chamado, nós não resistiríamos a essa graça, nós não resistiríamos a esse amor. Ele nos elegeu nele, em Cristo, porque se eu estou em Cristo, então eu fui um eleito, eu fui eleito por Deus. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Você é eleito. Deus te ama desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Aí vai falar assim: ah, mas e se eu não for eleito? Meu irmão, se você não fosse eleito, talvez você nem estaria hoje sentado aqui no banco de uma igreja. Se você não fosse um eleito, você não se alegraria com Cristo, você não se alegraria com a fé que você tem de vir aos domingos para a igreja, adorar ao Senhor. Mas você e eu fomos eleitos em Cristo. Deus, ele já conhece. Para Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então aqui ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Qual é o propósito desse plano? Ele nos elegeu para quê? Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Glória a Deus. Esse era o plano. Ele nos elegeu, ele nos escolheu para sermos santos, irmãos. Ah, de novo a questão da moralidade. Ah, então quer dizer que eu não posso roubar, matar, não posso falar palavrão, não posso mentir, não posso... Meu irmão, isso é discipulado nível 1. O checklist do pecado, meu irmão, isso aí deixa que o Espírito Santo vai falar no seu coração. O que você precisa entender é que você é separado, sim, e você entregou a sua vida para o Senhor. A sua vida não pertence mais a você mesmo. Você é um separado, você é um santo. Irrepreensíveis. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa é uma marca, essa é uma característica daqueles que se convertem a Cristo, daqueles que são eleitos em Cristo. É uma característica de ser irrepreensível. Ninguém te dá bronca, ninguém mais te critica. Por quê? Porque a sua conduta passa a ser uma conduta exemplar. Você passa a viver uma vida diferente. Quando você está nele, tudo se transforma. A sua percepção do mundo se transforma. A sua capacidade de acreditar e de confiar em Deus vai além das circunstâncias. Agora não importa se tudo vai mal, você continua esperando nele. Isso não vem de você. Isso é algo que nasceu quando você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Esse era o plano, para que eu e você fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não é por obrigação, não é por mandamento, porque tem gente que adora os mandamentos, né? Aleluia. Nós somos até pouco né? Aleluia. A gente pouco aqui fica, né, pegando no pé dos irmãos. A gente pouco, né, a gente fala assim, né, dá umas indiretinhas, né? Aleluia, dia de ceia, igreja vazia. Mas Deus, ele já nos predestinou, ele já nos elegeu para sermos santos em amor. O amor é isso. O amor, ele não é obrigação. O amor, ele não é sacrifício no sentido de pesar. O amor, ele é prazeroso. Nós amamos estar na presença do Senhor.
Antes, falar em amor, pensava sempre no amor conjugal, no amor entre duas pessoas, quando na verdade o amor vai além. O amor, ele não vê fronteiras. O amor, ele não espera, ele não satisfaz os seus próprios interesses. O amor, ele sempre visa o bem do outro. Esse é o amor ágape, é o amor que vem de Deus, amém? Mas vamos em frente, tem muita coisa aqui hoje, aleluia. Hoje é vigília, irmãos. Glória a Deus. Versículo 5, ele diz assim: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que é essa palavra, né? Beneplácito da sua vontade. Isso significa a expressão do seu próprio consentimento. Ele deu esse consentimento para que nós fôssemos predestinados para ser filhos. A predestinação aqui, segundo os calvinistas, é essa ideia de que ele predestinou alguns para serem salvos e outros não. Mas eu quero ir mais além no conceito, porque aqui ele associa a questão da predestinação ao conceito de adoção de filho. Então isso nos fala o quê? Que esse plano que Deus preparou na eternidade, para mim e para você, fala sobre essa eleição que Ele nos escolheu, sim, para sermos santos e irrepreensíveis, mas Ele nos predestinou para sermos filhos. Isso vai além da questão religiosa. Isso vai além da questão de você vir para a igreja. Ser filho, meu irmão e minha irmã, é algo que vai além da obrigação. Os meus filhos não são obrigados a serem meus filhos. Eles são, simplesmente são. E nós precisamos compreender que se nós somos filhos, se Ele nos predestinou sim para sermos filhos, então nós somos também os seus herdeiros. Já parou para pensar nisso, irmão? Ser herdeiro de Deus? Se Deus, Ele é o dono de todas as coisas, e eu e você somos os seus filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Para quê? Qual o propósito desse plano? Aqui ele fala no versículo 6, ele diz: para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Se Ele te elegeu, se Ele te predestinou, isso é para o louvor da glória dEle. Então se Ele te tirou da garganta do diabo, se Ele te tirou do lamaçal do pecado, isso é para a glória dEle. Você e eu não podemos nos orgulhar por causa disso. Aleluia. Pelo contrário, temos que ter medo. Porque se nem os judeus que eram figueira verdadeira foram poupados por causa da incredulidade, quem dirá nós que somos figueira brava e fomos enxertados? Aleluia. Glória a Deus. Quarta revelação fica no versículo 7 ao versículo 12. Ele nos revelou, meu irmão, o mistério da reconciliação. Amém? Mistério da reconciliação. Essa é a quarta revelação desse capítulo. Efésios, a partir do 7 ao 12, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme
vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Aqui o texto já começa falando sobre uma palavra extremamente necessária para nós, que é a palavra redenção. Você sabe o que é a redenção? Você sabe o que significa que fomos remidos? Redenção significa que nós fomos comprados. Significa que o preço do nosso pecado, a nossa culpa foi pago por Ele. Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ele pagou o preço do pecado, porque eu e você não podíamos pagar esse preço. Eu e você não tínhamos como pagar esse preço, porque o salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte, é preciso morrer. E Ele morreu no seu lugar. Ele morreu no nosso lugar. Ele fala aqui em quem temos a redenção pelo seu sangue. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder, irmãos. O sangue de Jesus, ele é algo muito precioso. Eu e você não podemos simplesmente pensar que nós fomos salvos pelo nosso próprio mérito, pela nossa própria capacidade de ser santo ou de fazer as coisas direitinho. Não, meu irmão. Nós somos pagos, nós somos comprados por um alto preço. O justo morrendo pelo inocente, pelo pecador, o inocente morrendo pelo culpado. Eu e você, meu irmão, nós somos comprados por um alto preço. Por isso nós não podemos desprezar jamais essa tão gloriosa salvação, essa tão gloriosa oportunidade que Deus nos dá. Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo, mas eu preciso corresponder a essa eleição. Eu preciso dizer sim. Eu preciso desejar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala sobre essa remissão das ofensas. E aí ele fala, segundo as riquezas da sua graça. Sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é um presente gratuito. A expressão já diz de graça, né? É de graça, né? Às vezes no mercado assim estão dando um algodão doce. Aí o filho fala, eu quero, mãe. Aí ele fala, pode pegar, é de graça. Pipoca. Aleluia. Mas a graça não foi algo sem valor, irmãos. Aqui ele fala da riqueza da sua graça. Ele tirou do seu maior tesouro e nos deu a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. Ele nos deu a chance de aceitar essa remissão, aceitar essa graça. É algo extremamente valioso. A riqueza da sua graça nos redimiu. Amém? Glória a Deus. E aí aqui eu vou pular já para o versículo 10, que ele diz assim, um pouquinho antes do 10, no final do 9, ele diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Esse é um mistério tremendo, meu irmão. Aqui essa revelação, esse mistério que Deus reconciliou todas as coisas em Cristo, isso fala também de uma reconciliação nos céus. Uma reconciliação nos céus. Ai, mas pastor, como pode? O que pode acontecer, irmão? Aí já é mistério, né? Nós não entendemos o que houve no céu por causa da cruz, por causa da remissão, por causa do sangue, mas algo aconteceu quando Ele foi para a cruz e Ele
vocês vivíamos no lamaçal do pecado. A gente ficava lá no Raul Seixas, né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Irmão, nós andávamos por um abismo, por um caminho largo, que conduz à perdição, que conduz à morte. Mas hoje nós encontramos essa graça, hoje nós encontramos essa redenção, hoje nós estamos num caminho que nos conduz à vida eterna. Em nome de Jesus, você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, pela graça, pela remissão. Ele reconciliou tanto nos céus como na terra, todas as coisas em si mesmo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quinta revelação, nós já estamos caminhando para o fim, pelo menos na metade, né? Quinta revelação: Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Amém? Glória a Jesus. Depois que nós ouvimos esse evangelho da graça, depois que nós aceitamos essa eleição, depois que nós nos entregamos a Cristo, então nós recebemos o selo, a marca, o selo de propriedade. Nós somos carimbados pelo Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo, que é o penhor, é a garantia. Ele nos deu, ele falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vou dar a garantia para que vocês saibam que eu vou voltar, que eu vou voltar para buscar a minha igreja, que eu vou voltar para buscar vocês para mim e reconciliar novamente, para que você entenda que eu te amo. Glória a Deus, aleluia. Jesus te ama, meu irmão. Ele nos deu o Espírito Santo como garantia disso. Ele nos deu o Espírito Santo, e que a palavra usa penhor. O que é penhor? Hoje nós poderíamos falar calção, né? Calção não no sentido de vestir, tá, irmãos? Calção no sentido de garantia, né? Você dá um cheque calção, né? Como garantia de que você vai cumprir aquela dívida. Então, a garantia que Deus nos deu, que Ele voltaria, é o Espírito Santo da promessa. Você tem o Espírito Santo aí, irmãos? Glória a Deus. Hoje o Espírito Santo não habita nisso aqui não, irmãos. Aleluia. Isso aqui é parede, isso aqui amanhã pode fechar e virar uma oficina mecânica. Mas Deus escolheu você, Aleluia, para ser um templo do Espírito Santo. Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. glória a Deus. Ele habita agora num coração que se abre para Ele. Ele habita agora dentro daqueles que verdadeiramente são santos, que se consagraram a Deus, que se separaram, que compreenderam que eles são eleitos, que eles são predestinados a serem filhos de Deus. O Espírito Santo da promessa é algo que eu e você precisamos cultivar dentro de nós, amém? Glória a Deus. Penúltima revelação, do versículo 15 ao versículo 18, a revelação da iluminação do entendimento. Ele nos deu ele nos revelou isso, que o nosso entendimento poderia ser aberto, ser iluminado. Versículo 15 a 18, ele diz assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu
É coisa demais, né, irmãos? Um pai seu, ainda que seja muito rico nessa terra, ele nunca poderia te dar uma herança como essa. Ele nos deu a sabedoria para compreender qual é a herança dos santos. Meu irmão, a Bíblia diz assim que toda a criação geme com dores de parto, esperando, como uma mulher grávida, gemendo com dores de partos, que espera para dar luz. A criação geme para ver quando serão revelados os filhos de Deus. Não é pouca coisa não, irmão. Os anjos, eles ficam assim, ansiosos, porque eles não compreendem como que Deus deu seu filho para morrer no lugar dos pecadores como nós. A herança dos santos é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. Meu irmão, minha irmã, você não tem ideia de quem você é em Cristo. Você não tem ideia do que vai ser em Cristo quando tudo for consumado, quando tudo for concretizado. Meu irmão, minha irmã, nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus e nós vamos receber todas as bênçãos do Pai em Cristo Jesus, porque nele há todas as bênçãos. É uma revelação profunda demais, irmãos. Profunda demais para a nossa compreensão. Profundo demais. E às vezes a gente reclama por tão pouco. A gente devia ser mais agradecido pela nossa salvação, pelo que Deus fez por nós. Nós deveríamos ser mais agradecidos pela oportunidade de louvar a Deus. Amém? E a última revelação, que vai do versículo 19 ao 23, é a revelação da suprema autoridade de Cristo. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 19 diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se pode nomear, que se nomeie,